Bom dia, amigos da Rádio TV Liberal, do programa No Topo com os Tops. Hoje recebendo o empreendedor, o jovem empresário, um case de sucesso, o senhor Jonathan Redante, da Redantex. Jonathan, é um prazer em recebê-lo nessa proposta inovadora da Rádio e TV Liberal, da SIC, do Cindy Joias e também da Mostra Guaporé, de mostrarmos aqui cases de sucesso na nossa região. Bom dia. Bom dia, José. Bom dia, Liberal aí. Obrigado pelo convite, primeiramente. Acho bem interessante esse projeto. Com certeza ele vem acrescentar muito aí para a nossa comunidade. Para conhecer um pouquinho mais, acho que é bacana, né? Esse papo mais informal, conhecer um pouco mais da nossa trajetória, da nossa vida, de pessoas que estão aqui com nós e com certeza podem passar aí bons ensinamentos aí para todos os ouvintes, né? Eu até quero dizer aqui, dar um testemunho, que essa proposta vem de 2 anos de criar um programa no topo com os tops. E numa palestra, breve palestra que o Jonathan esteve lá na SIC, ele foi falando e mostrando algumas das atividades, de como engrenou, como começou, algumas coisas da vida, os altos e baixos, e falou, esse é o modelo que eu vou seguir. Eu tinha ideia, e aí eu acresci esse modelo, começamos com o Léo Fabres, e quero te cumprimentar porque você me deu um norte de como eu faria então a exposição e mostrasse em fotos e vídeos a evolução das nossas empresas. Eu te pergunto, Jonathan, como tudo começou e onde começou? Então, acho que bacana esse dia aí que a gente teve, esse encontro, na verdade, aí eu acho que é muito legal quando tu vai apresentar, tu mostrar algumas imagens também, porque isso faz com que as pessoas consigam entender de uma melhor maneira. O que elas estão vendo hoje não foi bem assim, né? Isso aí, conseguem entender, conseguem até, muitas vezes, se colocar no lugar, né? Então, acho que esse formato ficou muito bacana. Na verdade, assim, como começou, meu nome é Jonathan Redante, sou diretor da Redantex Embalagens. A Redantex já tem 20 anos hoje no mercado, então é bem como tu falou, né? Não é que tá assim agora, né? Ela se transformou ao longo desse tempo. E a história é uma história bem... Eu considero uma história bem bacana. Meu pai, ele era motorista de ônibus. Então, ele fazia uma linha Guaporé-São Paulo. E o que acontecia? Nesse meio tempo, muitas empresas de semi-joia pediam embalagens para ele. Embalagens plásticas, umas embalagens para colocar a semi-joia dentro. E meu pai trazia isso muito mais numa parceria, digamos assim, na época, porque ele fazia o trajeto, já estava lá, então ele podia estar trazendo para cá, né? Me paga um café e isso aí. Na amizade mesmo. Na amizade. Ao longo desse tempo aí, o que aconteceu? Meu pai teve um problema nas costas e teve que se encostar. E aí ele pensou assim, bom, se 2, 3 empresas precisam dessa embalagem, será que outras não precisam também? E aí que ele começou a pensar, pô, vamos fazer um teste. E começou a testar e começou a vender mais fracionada essas embalagens plásticas, que na época não existia. Hoje é fácil, né? Hoje a gente tem um contato mais fácil com São Paulo, tem internet, hoje tem um Mercado Livre, por exemplo. Porém, na época, realmente era um pouco mais difícil de conseguir. E assim começou a Redantex Embalagens. Então, meu pai ele trazia essas embalagens, fazia aqueles pacotinhos de presente para bazares também, sacolas, e aí começou as empresas, outras empresas de joia, lingerie, começaram a comprar também da Redantex. Lá atrás, né, essas embalagens dificilmente se conseguia em Guaporé ou na região. Muitas pessoas pensavam em fazer o quê? Produzir a semi-joia, produzir a lingerie. Mas o insumo para isso, né, empresas que conseguiam dar o suporte para essas empresas de semi-joia e lingerie não tinham muitas. E aí começou a crescer. Isso foi lá em finalzinho de 2002, por aí. Aí juntou já meu irmão, na época ele fazia as entregas para a Redantex. Isso eu acho legal, que sempre foi um serviço que a Redantex trouxe para o mercado, né? Ela fazia o quê? As empresas compravam, mas não precisavam ir até lá. Já nós íamos entregar desde lá de 2002, entregava na porta da empresa. E meu irmão fazia essa parte de entrega e meu pai administrava. E você fazia o que nessa época? Na época eu tinha 16 anos, então praticamente estava lá tipo o pai que ia vamos deixar ele aqui para entender um pouquinho como é que funciona o trabalho, como é que funciona o dinheiro, e eu estava mais lá, muito mais para isso. Só que, claro, meu objetivo lá naquela época era muito mais jogar futsal,
Guaporé sempre foi uma terra... Jogava na AGE, né? Jogava na AGE, Guaporé foi sempre uma terra de futsal e eu me criei na AGE praticamente. E minha ideia era o quê? Bom, na época era muito, digamos assim, era o auge, assim, tu ir pra Itália, fazer cidadania italiana. Teu sonho na época era futebol. Meu sonho na época era jogar futebol. Era esse aí, me empenhava pra isso, treinava pra isso. Jogava bem o quê? Jogava ou enganava? Jogava ou enganava? Era goleiro, mas Era assim, goleiro. era mais ou menos. Mas assim, até dava, quebrava um galho, né? Então, sempre fui nessa pegada, assim, nesse sonho aí. Em 2004... Isso quando eu tinha 16 anos, a empresa tinha 2 anos, 1 ano e pouquinho, na verdade. E aí meu irmão, ele acabou sofrendo um acidente de moto e veio a falecer. Isso daí também, a empresa sofreu um baque, porque era uma empresa nova, familiar, eu, meu pai e meu irmão. Nós, imagina, os 3 juntos e ele acabou, né, falecendo. Que idade tinha um ano na época? 22 anos, bem novo, né? É um baque na família, né? É um baque na família. E nos negócios também. Claro, né? por conta de a gente também estar fazendo os negócios juntos aí, acabava que realmente a gente sentiu muito, né? E imagina para um pai também, né? Um irmão, minha mãe, no caso também, todos sentiram bastante. Aí o que acontece, né? Meu pai, ele, né, também tava ali e já me pegou, já chamou um pouquinho e falou: Jonathan, ó, tu vai ter que aprender um pouquinho mais, né? Agora é contigo, né? garoto. Isso aí, vamos aprender um pouquinho mais. E eu fui aprendendo, mas ainda o meu sonho de jogar futebol continuava como Você estava ali, mas com a cabeça na bola. Isso aí, como prioridade. Sempre comentei, sempre falei, deixei muito claro isso pro meu pai. Porém, 2006, aí meu pai, ele acabou sofrendo um acidente também de carro, né? E acabou vindo a falecer também. Então aí sim, aí era a empresa, no caso na época tinha eu, meu pai, uma pessoa ajudava nós a fazer aquelas entregas que antes meu irmão fazia. E aí ele faleceu. Então, pra mim, nessa época foi bem complicado, porque eu tinha 18 anos, recém-feitos, né? Eu fiz em março e foi em maio que aconteceu com o meu pai. E aí sim, foi um momento que eu precisei parar um pouquinho e pensar, né? Assim, ó, parar e pensar mas muito rápido, porque não tinha muita escolha. Naquela época, meus pais eram separados, então não morava com a minha mãe, morava com meu pai. Morava em cima, porãozinho da Redantex embaixo, inclusive tem umas fotos de como era. E chega um momento que o cara fica sem chão, né? Sem chão. E assim, eu sempre comento hoje, muitas pessoas falam, né? A gente vê muita história também do empresário, coisa assim que eles não têm a parte financeira, ou que faliram e começaram de novo, e hoje são cases também. E eu sempre comento, entre não ter a parte financeira e não ter uma estrutura, sempre não ter parte financeira. Porque quando tu não tem uma estrutura, fica muito mais difícil de tu ter para onde correr. E queira ou não, uma família hoje, ou sei lá, algumas pessoas que tu confia, que tu tem ali do lado, tu vai ali, tu sente um suporte, te dá forças e tu consegue, né? E quando tu acaba que não tem isso, realmente é difícil. Então, naquela época, hoje me pedem, como é que conseguiu, né? Na verdade, assim, eu não tinha muita escolha, né? O que eu faço? Era que eu sempre comento, é que nem um gado 7 vidas aí, meio que tu perdeu quase todas, então, cara, tem que dar certo. Então, realmente foi algo que foi difícil, foquei muito no trabalho mesmo. Eu sempre comento da sociedade aqui, da comunidade de Guaporé, que me ajudou muito. Clientes vinham lá e compravam sem precisar, às vezes, ou tinham outros lugares talvez mais caros, mas vinham comprar lá. Por quê? Para ajudar o Jonathan, né? Ajudar a Redantex, ajudar o Jonathan. Porque a cidade pequena tem esse lado bom também, que todo mundo sabe da vida das pessoas, mas quando tu faz pro bem, é legal, porque nesse momento aí todo mundo se ajudou, todo mundo me ajudou. Fui atrás de aprender o que era fornecedor, o que era um boleto, como é que funcionava o dia a dia de empresa. Até uma coisa que pedem para mim normalmente, mas hoje se vê muito, né, o empreendedor, né, tem que estudar sobre empreendedorismo, né? Cara, na época não foi, a minha história ela foi muito mais... É isso aí. A vida e o mercado te ensinaram. Isso aí, a vida teve, tipo assim, ela teve alguns, né, percalços aí que tive que ir para esse caminho. E na época eu tive aquela questão assim, e o sonho de jogar futebol, né? Eu ia te perguntar, aí teve que optar entre o trabalho e a bola. Isso, tive que optar. Graças a Deus, hoje me sinto muito feliz e com a nós minha que escolha. Com a minha escolha, fico muito feliz. Mas, claro, né? São decisões. E isso a gente vai conversar A vida aqui. É uma decisão, né? É isso aí. E a gente tem que tomar algumas decisões na vida. Sempre comento assim,
quando tu tem duas escolhas, uma é boa e uma ruim, aí é fácil, né, de você decidir pra onde tu quer ir. Só que muitas vezes na vida tu vai ter duas que tu gosta, né? E tu vai ter que abrir mão de alguma. E nesse caso foi um caso que eu tive que abrir mão dessa aí e focar no que eu decidi focar. Isso eu acho que para empresa, para empreendedor, eu acho que é bem importante, sabe? Assim, ó, bom, vai ter momentos na vida, e teve vários na trajetória da Redantex, do Jonathan, e teve decisões assim, cara, para onde que eu vou? O que eu faço? Que caminho? E não decisão assim, ó, esse é ruim, esse é bom. Não, os dois são bons, mas uma tu vai ter que optar para abrir mão da outra por conta do foco também, a gente sabe que hoje em dia é muito importante, né? Jonathan, eu ouvi várias pessoas e várias histórias, e eu ouço histórias e inclusive me incluo nessas histórias. Em algum momento dessa trajetória, desde o início, entre optar por futebol e depois a tragédia familiar com 2 perdas no acidente, e também com as crises altos e baixos, você pensou em algum momento em desistir de tudo? Olha, desistir de tudo não. Não foi algo assim que já parei e pensei, desisti. Mas em alguns momentos, assim, a gente tem, e eu acho que todo empresário, assim, tem alguns momentos de altos e baixos, né? E que a gente pensa assim, bom, será que tá valendo a pena? Será que não vale a pena trocar, né, alguma questão aqui? Será que não vale a pena mudar o rumo? Mas desistir... Trocar de foco, isso sim, isso já em alguns momentos, inclusive já teve vários momentos da empresa que a gente trocou muitas vezes o foco e a energia por conta de entender que aquele modelo lá não estava dando certo, não é nem o negócio, mas é o modelo de como tu vai trabalhando. E a questão de desistir, assim, ó, lá, como eu comentei antes, lá atrás, como foram perdas grandes, o que eu ia fazer se eu desistia? Não tinha muita escolha de, assim, ó, bom, vamos desistir. Até porque se eu começasse realmente a pensar, hoje eu vejo, né, se eu começasse a pensar o que aconteceu e entrasse na minha realidade real ali que estava acontecendo, provavelmente a história ela mudaria. O que eu fiz? Eu foquei no trabalho e pensando muito mais em, cara, vamos fazer dar certo, independente do que precise ser feito, do que em desistir. Que foi a pior ali, o pior momento, né? Porque além de tudo, não tinha conhecimento de nada. E às vezes, sabe o que eu penso assim? Às vezes tu não ter o conhecimento, às vezes às vezes é interessante. Porque sabe que ela tem algumas histórias que quando não vem alguém te falando que não vai conseguir, que não dá, e tu acredita muito que vai dar, supera muitas coisas assim que a nossa cabeça às vezes nos deixam limitados, né? E com certeza nesses momentos aí que eu passei lá atrás, foi isso. Foi eu acreditar que ia dar, em busca, não pensar nem desistir, pensar em sim, focar e subir. Mas agora, ao longo do tempo, assim, a gente pensa. Aí, às vezes, assim, eu vejo até empresas, cara, que estão muito bem, pessoas que estão bem, e elas pensam muitas vezes assim, cara, vale a pena continuar? Para que foco eu vou? O que eu vou fazer agora? Porque isso faz parte também, eu acredito, do dia a dia. E às vezes desistir também faz parte. Eu penso que desistir não é um retrocesso muitas vezes. E sim, dependendo do que tu vai desistir, é um progresso. E isso vai depender muito do que tu quer para tua vida. Então hoje eu penso, se daqui 10 anos eu quiser largar a Redantex, por exemplo, vender, talvez seja uma escolha. Por que não? Talvez lá naquele momento, daqui 10 anos, minha vida vai mudar o foco, mudar os meus, né, o que eu penso, o que eu quero. E tudo isso eu acredito que faz parte. Então é mais ou menos nessa linha aí. Eu quero que você agora faça, eu não vou te interromper, para que você faça um relato do processo de desenvolvimento da Redantex, que começou naquele porão que nós temos as imagens, e aos poucos que você vai relatando, a gente vai mostrando as imagens. Você começou no porão e deu um peitaço, uma estrutura grande, e você tinha também aliados presentes, aí você já foi abrindo Redantex São Paulo, Redantex em Goiânia. Por favor, conte um pouco da história, da evolução da Redantex. Então, como você falou, José, antes, assim, ó, eu acredito que a empresa é uma evolução, ela não vai do nada explodir. Muitas vezes a gente vê de fora alguma empresa que hoje está estourando. Claro que tem algumas startups, coisas nesse sentido que estoura muito rápido hoje em dia. No caso da Redantex, 2002, iniciou 2003, 2011 foi o primeiro salto que a gente saiu do porãozinho e foi para uma loja no centro de Guaporé.
2014, nós colocamos nossa primeira loja em Limeira. Limeira é o polo nacional hoje de joias, enfim, a cidade que mais tem fluxo, mais tem Limeira é uma empresas. loja física? Limeira é uma loja física. Hoje nós temos a maior loja de expositores do Brasil e está em Limeira. Aí 2016, entre 2016 e 2018, nós começamos a trabalhar com o que é o nosso carro-chefe hoje, que é expositores monstruários. Até então nós só trabalhávamos com aquela embalagem, a embalagem plástica que eu comentei antes da história do meu pai. E aí começou a alavancar. E dentro disso a gente criou um serviço que não existia no mercado. A gente, até então, que foi a junção com a minha esposa, a Gabriela, foi extremamente importante para o que a Redantex é hoje. Até então nós tínhamos a embalagem e se pensou em colocar expositores. Então a Gabriela trabalhava numa empresa de joias, fazia feiras e sentia muita dificuldade em montar vitrines. E aí ela me comentou, mas será que não seria interessante? O clínico viu que o mercado oferecia essa oportunidade. Conseguiu entender uma demanda ali do mercado. E ela me comentou, será que não seria interessante? Só que nós pensamos na época assim, ó, cara, mas será que vai ser interessante? Hoje um expositor, né, tu compra hoje, daqui 2 anos tu vai comprar de novo, talvez não tenha um giro tão grande. Na verdade, a gente não sabia, e aí a gente ficou pensando, será que vale a pena ou não vale? Aí eu comentei com ela, e se a gente criasse um serviço junto? Que é o quê? Hoje que existem os projetos para vitrines. Então a Gabriela se especializou e ela é a primeira vitrinista de semijoia do Brasil. Hoje tem até um curso online sobre isso, de como fazer uma vitrine, iluminação, cores. Isso não existia no mercado. Então o que a gente fez para o nosso cliente? A gente não só pegou e vende expositor. A gente não é só a empresa que vai lá e tu escolhe o expositor e compra. A gente oferece todo o auxílio de como expor o expositor, como tu pode vender mais a tua semijoia através de uma boa exposição. E aí que foi criado os projetos de vitrine. Então hoje a gente brinca, né? Tem um espaço na empresa que é como se fosse um espaço de arquitetos lá, que são os arquitetos de vitrines, que hoje vamos montar uma joalheria, alguma coisa assim, tu pode fazer o teu projeto de vitrine. Isso não existia no mercado. Então ali também foi outro salto que nós damos perante o mercado de semijoia. Além disso, daí teve toda a parte da 2019 e 2020, que foi um boom muito grande para nós, que eu falo de foco. Nós tínhamos quem mora em Guaporé, região, lembra que a gente tinha a Redantex Festas, que era uma empresa de artigos de festas, que eram do grupo da Redantex. A gente começou a entender que, na verdade, o foco ele é muito importante, né? Então, a gente começou a entender que os dois, a gente estava fazendo mais ou menos os dois trabalhos. O que a gente fez? Vendeu a Redantex Festas e nós já estávamos investindo no canal online da Redantex Embalagens. Quando estourou a pandemia, nós já estávamos preparados. Ainda não foi lá, esperou a pandemia para ver que o online ia bombar, o que estava acontecendo. É o que fez a Liberal, já estava se preparando. Quando veio a pandemia, deu esse boom como deu a Redantex, né? É isso aí. Claro que a gente não sabia que ia ser tão rápido e não sabia da pandemia. Porém, a gente já estava vendo esse mercado como algo que era um canal muito forte. E o que a gente fez? Já tinha pessoas vendendo online, claro que menos que hoje, mas já tinha as pessoas. E-commerce já existia. Tráfego, que hoje se fala muito em tráfego pago, nós já fazíamos lá. Então, o que aconteceu? Estourou ali. Mas não foi ali, claro que foi toda uma preparação que, consequentemente, né, ocasionou hoje a gente ter um canal online muito forte também, e-commerce. E hoje a gente vê muito que é uma coisa junto à outra, né? O e-commerce, o online e o offline é a mesma coisa hoje. Então, não é algo que a gente separa. Então, quando a gente está forte no online, consequentemente vai ficando forte no offline e as duas vão andando juntas. 2021 teve a nossa loja em Goiânia, que a gente abriu. Goiânia é muito importante pela questão de logística também, né? Como tem online forte, logística é importante. E 2022, que daí a gente reinaugurou em Limeira a maior loja de expositores do Brasil. Lá a gente chama de Mega Store, né? Uma loja gigante, grande. Tem todos os nossos produtos lá. Nossa loja modelo hoje está lá em Limeira. Então foi uma constante evolução, digamos assim, uma história que realmente ela, né, tem desde lá do início uma preparação, né? O Léo Fabres nos disse a questão de alguns dias na entrevista de que Curitiba, no Paraná, há grandes atacadistas de joias e semijoias. Existe a probabilidade de expansão da Redantex agora no futuro? Existe a probabilidade de expansão. Curitiba,
São Paulo, capital. Curitiba tá no foco. Tá é um foco. Não o primeiro, mas é um Não foco. Primeiro, é um dos. São Paulo, capital. Hoje tem Belo Horizonte. São capitais que realmente têm grandes atacadistas. O ramo de semijoia ali, que é Guaporé, lingerie, semijoia, assim, a gente é muito forte aqui. Ele vem crescendo bastante porque também tem canais que estão expandindo. Um deles é a questão das pessoas entenderem que a semijoia ela pode proporcionar muita coisa boa para quem trabalha com ela. Renda extra, na pandemia se viu muito isso. E uma coisa que a Redantex tem muito é entender assim, ó, o porquê que ela existe, né? Então, na pandemia, a gente deixou muito claro para nós que a gente não tá aí para vender expositor. A gente tá aí para fazer com que aquela pessoa que vende semijoia consiga vender ainda mais e chegar no objetivo dela. É esse o papel da Redantex. Quando a gente consegue internalizar isso, porque falar é fácil, né? A gente sempre vê hoje, propósito, porquê, todo mundo fala sobre isso. Mas quando tu internaliza, o cliente sente, no atendimento, dentro da empresa, os funcionários estão lá, eles estão entendendo o que é a cultura da empresa, como é que funciona, que realmente é o que a empresa preza, isso muda o jogo. Muda total. E isso é o que a gente faz constantemente lá dentro. Por isso que muitas vezes as pessoas pedem, mas como é que lá o pessoal é... Pô, parece que o pessoal é animado, tá lá, é legal de trabalhar. É realmente por isso, porque a gente tem uma cultura e a gente realmente tá lá com a cultura verdadeira. Isso aí que a gente preza bastante. Vamos falar um pouco do quadro da Redantex. Quantos colaboradores você tem? A gente hoje não fala mais de funcionários, mas eu sou da moda antiga. Quantos funcionários e colaboradores tem a Redantex? Hoje, diretamente, 46. Então, que contam com... É muita gente, hein? É bastante, isso aí. Muita gente. E tem toda a parte produtiva, né? Parte de fabril daí também. Que o que acontece hoje? Tem muita coisa que a gente faz diretamente, tem terceirização também, mas direto... né? 46 funcionários entre Guaporé, Goiânia, Limeira. Jonathan, para encerrarmos esse primeiro bloco, a gente vai falar da área social, da Redantex. Para quem está começando o negócio agora, ou para quem começou um negócio e está com dificuldades, quer desistir, porque hoje, 2 anos, 90% dos empreendimentos que começam param porque não insistiram. E todas as histórias que a gente ouviu foram difíceis. E você é o caso disso. Tinha um sonho, ser jogador de futebol. Aos 18 anos te apresentou uma dificuldade, uma tragédia familiar. Você insistiu, teimou e aí está o sucesso, esse case de sucesso que você é na Redantex. Qual é o conselho que você passa para essa juventude que é inicial? O que iniciou, que está com dificuldade, quer desistir? Eu acho que uma palavra que eu uso muito hoje, até o pessoal usa bastante, que às vezes a gente não dá um valor para ela, mas enfim, é constância. Que é o que eu contei a história da Redantex agora. Se for ver a trajetória da Redantex, ela é por quê? Mesmo nos altos e baixos, é constância. E a constância ela vem junto de uma coisa bem interessante que é o foco. O que tu quer? Qual que é o teu objetivo real, né? E fazer isso diariamente. É um passinho por dia que tu vai conseguir ir alcançando e aquilo se torna, muitas vezes demora, porque hoje em dia a gente sabe que todo mundo quer o imediatismo, né? Todo mundo quer, eu vejo hoje por trabalhar com uma equipe muito mais jovem, né? Nossa equipe, nosso quadro é bem jovem. Normalmente, até por questão da internet mesmo, tu tá ali no dia a dia, nossa, em 3 meses você vai ganhar tanto, e aquilo fica como se fosse uma coisa verdadeira. E na real, assim, na maioria das vezes, é penoso, né? É trabalhar. Não existe mágica, né? Não, é constância, é realmente acreditar e ir fazendo. E realmente eu falo do foco porque oportunidades vão ter em vários momentos da tua vida. Mas se a gente não tiver o foco e entender aquilo, bom, a Redantex ela quer o quê? Ela quer ser a top nos expositores de mostruário. É isso que a Redantex quer. Muita gente vem pra mim e fala assim, mas por que tu não começa a vender tal coisa agora, já que tu tem a distribuição? O nosso foco tá aí. Uma dica que eu vou dar também é assistir, tem um vídeo muito bacana, ele se chama Pipoca do Valdir. Bota no YouTube lá, Pipoca do Valdir, é um vídeo bem bacana que ele fala sobre constância, foco e essa questão de acreditar e ser referência naquilo que tu vai focar. É que nem a liberal. Em qual... O que a liberal quer? Qual que é onde a liberal quer ser reconhecida? Eu sempre falo, cara, não vai dar pra ser em tudo. Cara, foca naquilo, faz bem feito, seja referência naquilo lá. Isso leva tempo, mas com certeza é o que vai fazer com que tu
seja a autoridade, digamos assim, naquele assunto. Sempre eu acho que isso é um conselho muito bom para quem está começando, porque vai ser difícil, não é fácil. A gente fala, o empreendedorismo é bonito, é legal de ver na TV as pessoas falando, empreenda e tal, mas no dia a dia não é simples, não é fácil. Mas com certeza, se tu tiver força e vontade, constância, cara, e foco, eu acredito que seja bem uma linha muito importante. E aquilo que eu falei, né? Essência, né? Tem uma essência, tem um porquê tu tá fazendo. Se for só por dinheiro, cara, sinceramente, dificilmente vai ser muito interessante. Porque o dinheiro, sim, ele é importante, mas se tu tiver uma essência do porquê tu tá fazendo, tá claro pra ti, realmente o dinheiro ele fica consequência do que tu tá fazendo. E fica mais leve também, porque normalmente só por dinheiro chega um momento que daí sim é muito mais fácil desistir, né? Falamos aqui com Jonathan Redante, da Redantex, na programação No Topo com os Tops. Nós voltaremos na próxima sexta-feira com o Jonathan para falarmos a respeito da contribuição social, dessa parte que esse empresário dá de retorno à comunidade que apostou e aposta no seu trabalho.